O que o manuscrito da Lei do Triunfo ensina sobre riqueza pode te surpreender. Muitas pessoas acreditam, que nasceram sem sorte para prosperar e trabalham, se esforçam, vivem cansadas emocionalmente, mas continuam presas nos mesmos ciclos de escassez, frustração e medo do futuro. Talvez você também já tenha sentido isso. Tipo, você tenta mudar de vida, começa algo novo, cria expectativas, sonha com liberdade financeira, mas em algum momento desanima, perde forças ou sente que existe algo invisível te travando. E foi exatamente sobre isso que Napoleão Hill escreveu no manuscrito da Lei do Triunfo, né? O mais surpreendente é que ele não dizia que a pobreza começa no bolso. Segundo seus estudos, a pobreza começa primeiro na mente. E entender isso pode mudar completamente sua realidade, assim como vem mudando a minha. Ele diz que a maior prisão não é financeira, é mental. Napoleão Hill, ele passou anos estudando, homens considerados extremamente bem-sucedidos da época, como Henry Ford, Thomas Edison e André Carnegie. Depois de analisar milhares de histórias, ele percebeu algo poderoso, que as pessoas mais prósperas do mundo, elas pensavam diferente da maioria. Como, por exemplo, enquanto muitas pessoas alimentavam medo, reclamavam diariamente, focavam nos problemas, desistiam rápido ou aceitavam viver no automático, as pessoas prósperas, elas desenvolviam algo diferente, tipo visão, disciplina, propósito, autoconfiança e principalmente controle emocional. Hill, ele percebeu que riqueza não nasce primeiro do dinheiro, ela nasce da forma como uma pessoa pensa, reage e se posiciona diante da vida. E talvez seja exatamente isso que muita gente nunca aprendeu. E o manuscrito da Lei do Triunfo revela um erro silencioso. E esse erro é que existe o erro que destrói silenciosamente. Tipo, esperar mudanças externas sem transformar a mentalidade. E muitas pessoas, elas querem prosperar, mas elas continuam alimentando o pensamento como vítimas, vivendo cercadas de negatividade, repetindo pensamentos de fracasso e alimentando medo da crítica e acreditando que nunca são capazes. É como querer colher frutos diferentes plantando as mesmas sementes emocionais todos os dias. E Napoleão Hill, ensina no seu livro que pensamentos dominantes atraem circunstâncias semelhantes. Ou seja, uma mente treinada na escassez, dificilmente ela consegue construir abundância. E o que mais me impactou, no manuscrito da Lei do Triunfo é essa parte. É que quando entendemos que o medo paralisa mais vidas do que falta a oportunidade. Tipo, pessoas talentosas, elas deixam de crescer por quê? Porque tem medo de se expor, medo de começar, medo de errar, medo da opinião dos outros e medo de fracassar novamente. E aos poucos, elas vão aceitando viver abaixo do próprio potencial. Eu mesma, eu me encaixava nesses todos que eu acabei aí de citar. E isso acontece muito, com mulheres que passaram anos desacreditando de si mesmas. Mulheres inteligentes, fortes, capazes, mas emocionalmente estão cansadas e homens também, tá? Então, o manuscrito, da Lei do Triunfo, ele mostra que prosperidade também envolve reconstrução emocional. Por quê? Porque uma mente ferida luta para acreditar que merece vencer. Vamos fazer aqui uma comparação para que possa abrir aí os seus olhos. Imagine duas pessoas, começando do mesmo ponto. As duas enfrentam, dificuldades, as dores, têm medo, as duas passam por dores emocionais,
Mas existe uma diferença. Uma delas alimenta diariamente pensamentos de derrota. A outra decide desenvolver, conhecimento, disciplina, inteligência emocional e fé. Também autoconfiança. Depois de algum tempo, suas vidas elas começam a tomar direções completamente diferentes. Não porque uma teve mais sorte, mas porque uma fortaleceu a própria mente e a outra continuou alimentando limitações internas. E é exatamente isso que Napoleão Hill ele tentava ensinar, que prosperidade não é apenas dinheiro. Esse talvez seja o ensinamento mais transformador do manuscrito. Prosperidade também é ter paz emocional, acreditar em si mesma, desenvolver coragem, parar de se autossabotar, construir uma mente forte e aprender a agir mesmo com medo. Por quê? Porque existem pessoas com dinheiro e o emocional destruído. E existem também pessoas que começam do zero, mas possuem uma mentalidade tão forte que conseguem reconstruir a própria vida. A verdade é que poucas pessoas aceitam isso como verdade. A maioria das pessoas quer resultados rápidos, mas poucas querem desenvolver a mentalidade necessária para sustentá-los. Então, Napoleão Hill ensina em seu livro que riqueza exige persistência, clareza de propósito, repetição mental positiva, estar com pessoas certas e ação contínua. Não existe transformação verdadeira sem transformação interna. Interna, é isso e pronto. Então, o que você alimenta diariamente? Essa talvez seja a pergunta mais importante que você precisa fazer. Você alimenta medo ou coragem? Escassez ou abundância? Desistência ou persistência? Vitimismo ou responsabilidade? Pensamentos negativos ou visão de futuro? Por quê? Porque a realidade ela começa a ser construída exatamente aí, naquilo que sua mente repete todos os dias. Ou seja, o manuscrito da Lei do Triunfo não fala apenas sobre dinheiro. Ele fala sobre identidade, mentalidade, força emocional, propósito, autoconhecimento e crescimento pessoal. E talvez o maior ensinamento seja este: você não muda sua vida apenas desejando prosperidade. Você muda sua vida quando transforma a maneira como pensa, sente, age e age diante dela. Se você deseja aprofundar esses ensinamentos e entender como Napoleão Hill estudou os princípios da riqueza e do sucesso, adquira o livro Manuscrito da Lei do Triunfo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e deixar o seu comentário sobre o que você achou desse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!